Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Olha, eu quero deixar uma reflexão para o seu coração no dia de hoje. Está em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 4, que diz assim: porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, o que fazes? Quem vai dizer para o rei, o que você está fazendo? Quem tem autoridade para dizer para o rei, o que você está fazendo? Você é um rei. Não se esqueça que Jesus, ele nos comprou com o sangue dele, está em Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5, versículo, acho que, se não me engano, é o 10, que diz que ele comprou, com seu precioso sangue, ele comprou homens de toda a tribo, língua, nação. Agora eu não estou com o versículo completo. Língua, tribo e nação. Ele comprou todo homem. Homem significa homem, mulheres, criança, todos. E ele nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Para reinarmos com ele aqui na terra. Então, deixa eu só pegar aqui, gente, para não ficar na minha... Deixa eu pegar aqui. Então, olha aqui, ó, peguei. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto. Quem morreu? Jesus na cruz. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Esse homem significa humanidade, porque está todo mundo junto, tá? Homens de toda a tribo, quer dizer, não importa a sua nacionalidade, não importa onde você nasceu, todos. Língua, né? Não importa o seu idioma, povo, não importa a sua cultura, e nação, não importa. Então, assim, ele diz, e tu os constituíste. Quem constituiu eu e você? Jesus, porque ele nos comprou com o sangue dele. Então, nós somos propriedade dele. Tu os constituíste rei e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, é o seguinte, nós fomos comprados com o sangue de Jesus que morreu na cruz. E também ele nos constituiu rei e sacerdote para reinar na terra. Então, peraí, eu mais você, meu amiguinho, minha amiguinha, primeiro, nós somos propriedade de Cristo, porque ele nos comprou. Quem compra, que tem o poder sobre aquilo que comprou, certo? E mais, ele nos constituiu, quer dizer, nos colocou numa posição de rei. O que um rei faz? Um rei reina, um rei governa, um rei domina. E o que o sacerdote faz? Ele exerce, né, a função de sacerdotal, que é falar com Deus, orar a Deus, clamar a Deus, que é o seu superior, ser submisso a Deus, ser dependente de Deus, né? A Bíblia também diz que o homem é o sacerdote do lar. Se ele é o sacerdote do lar, ele tem que ser o exemplo na casa dele. O pai de família tem que ser exemplo na sua casa. O rei tem que ser exemplo diante da sua nação, diante dos seus súditos. Como Jesus, ele é o exemplo para a humanidade. Ele é o maior exemplo para mim, para você, para todos nós. Todos os exemplos que Jesus deu foi maravilhoso. Todos os ensinamentos que ele deixou para nós, o modelo de referência que Jesus nos deu, é espetacular. E eu tenho que seguir esse modelo, eu tenho que seguir essa referência. Não se esqueça, você foi constituído rei e sacerdote. Rei para você governar, para você dominar, para você reinar na terra com Cristo. Sacerdote, você não precisa de ninguém para falar com Deus por você. Você tem ligação direta com Deus. Basta você abrir a tua boca, crer com o teu coração e falar com o Todo-Poderoso, que em nome do Filho dele que te comprou, e ele vai ouvir a tua oração. Olha que coisa linda.
Então, a palavra do rei tem poder. Na verdade, o que eu quero falar não era nem isso, assim, ver agora, né? Mas já fica aí no teu coração. O que eu quero dizer é o seguinte, que a palavra do rei tem poder. E é isso que eu quero refletir com você. O rei tem que governar, tem que dominar, mas um rei que mesmo que ele esteja governando, dominando, mas se a palavra dele não tem peso, não tem poder, não tem credibilidade, você vai respeitar esse rei? É uma reflexão. Você vai respeitar esse rei? Você não vai. Tem muita gente reinando. Sim ou não? Tem muita gente reinando. Mas que não tem credibilidade nenhuma. Isso, eu tô te falando na sociedade e no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós estamos reinando com Cristo. Porque Ele nos fez reis e sacerdotes. Nós acessamos o céu, a presença de Deus através das nossas orações e através da nossa fé no Evangelho. Mas eu faço uma pergunta para mim e para você. Nós estamos reinando mesmo? Nós estamos tendo poder naquilo que nós falamos? Estamos cumprindo aquilo que a gente fala? Tem peso a nossa palavra? A gente vigia as nossas palavras? Nós somos respeitados por aquilo que falamos? São perguntas que nós temos que refletir. Veja, Deus, Ele disse lá em Gênesis 1, e disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Haja separação entre a luz e as trevas. Houve separação. Tudo que Deus fala vai vir à existência. Porque a palavra de Deus é poderosa. Deus chama a existência das coisas que não são como se já se fosse. Então, quando Deus fala, está falado, vai acontecer. Mas espera aí, se o Deus, o nosso Deus, Ele disse em Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, se o meu Pai Celestial, a palavra dele tem peso, a palavra dele tem poder, aquilo que ele fala vai acontecer, aquilo que ele fala mesmo que não existe, vai existir. E ele é meu pai, filho de peixe, peixinho é. Então eu tenho que ver como que eu tô, hein, gente, porque eu tenho que reinar. Eu tô com uma coroa sobre a minha cabeça, sou rainha, sou sacerdote, tenho acesso ao trono de Deus. E o que está me impedindo de reinar? Né? Eu tenho que ver o que está impedindo eu de reinar. Você vê, com as palavras você vai criar situações, com as palavras você vai abrir portas, com as palavras você vai fechar portas, né? Com as palavras você será respeitado. Por causa das suas palavras vai influenciar pessoas. Vai trazer reflexão à mente das pessoas. Então, olha o que tudo isso, com as suas palavras você vai fazer acordo. Então, nós não podemos brincar, ficar no blá, 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 blá e não tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que nós falamos. Com as nossas palavras nós seremos justificados, mas também com as nossas palavras nós seremos o quê? Condenados. Então, o que tem saído da nossa boca? O que tem saído dos nossos lábios? Porque assim como Deus disse, haja, ouve. E assim também como eu declaro, minha palavra está aqui, tem energia, tem frequência. Palavra tem poder. Se eu determino coisas grandes de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, vai acontecer. Mas se
confesso derrota, fracasso, maldição, o inimigo vai pegar essas palavras, se eu não me engano está em Eclesiastes 10:20, que diz assim, que aquele que tem asas pega tuas palavras e segura no mundo espiritual e impede das bênçãos de Deus chegar até você. Então, vamos refletir mais sobre isso? Um exemplo, eu peguei um exemplo aqui de Davi. Davi ainda era jovem, mas Davi era uma pessoa que tinha várias qualidades com ele. Davi, uma das passagens, se eu não me engano está em 1 Samuel, que eu não preparei, gente, está vendo tudo agora, ele era sisudo em palavras. Sisudo em palavras. O que é uma pessoa sisuda em palavras? É uma pessoa que não joga a conversa fora. É uma pessoa que quando fala, é respeitado, é acatado o que ele fala. E assim, pessoal, tem que ser nós filhos de Deus. Nós não podemos ficar no blá, 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 sabe? Falando coisas, jogando conversa fora, não. As palavras têm que sair com poder, tem que sair com unção da minha boca e da tua boca. Mas não basta só falar, nós temos que viver. Viver aquilo que nós pregamos, viver aquilo que nós falamos. Porque eu posso até falar palavras bonitas, mas se eu não vivo aquilo que eu estou falando, de nada vai adiantar, não vai ter credibilidade, não vai ter poder, não vai gerar influência da maneira que tem que ser gerado. Entende? Não tem como eu manter a hipocrisia, sabe? Ser mascarado. Tá com a máscara, com a hipocrisia. Não adianta. Não adianta. Principalmente no mundo espiritual. Principalmente no mundo espiritual. Que tudo está visível. Então, Davi tinha essa qualidade. E aí, uma das coisas que eu vejo aqui, que uma das qualidades da pessoa sisuda é uma pessoa corajosa. É uma pessoa que não tem medo da verdade, não tem medo de assumir responsabilidades. É uma pessoa de atitude. É uma pessoa que tem autonomia, que tem espírito de liderança. Entende? É uma pessoa que é fiel, que é leal naquilo que fala, naquilo que faz, com as pessoas que estão em sua volta. É uma pessoa que é fiel à família. É uma pessoa que é fiel a Deus. É uma pessoa que é fiel aos amigos. Veja para você ver, quando Davi foi levar o pão lá para os irmãos, o que aconteceu? Chegou lá, estavam todos os soldados com o joelho trêmulos, com medo. Ele perguntou para os irmãos, você não tem que saber nada disso? Ele passou a saber o que estava acontecendo, quem era aquele gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo. E a pessoa que falou para ele, um dos soldados lá que falou para ele, falou, olha, inclusive tem recompensa, viu? Tem recompensa para quem enfrentar o gigante. Veja, o rei poderia falar assim, não, eu sou um valente de Israel, eu vou lá. Eu tenho experiência, eu vou lá. Já que eu não tenho um soldado, né, valente, corajoso, eu vou lá. Mas o rei não foi. Nenhum dos soldados foram. E Davi ainda era o quê? Um jovem. Mas um jovem sisudo, um jovem corajoso, um jovem valente, um jovem de propósito. Quem tem propósito sabe onde vai chegar. Um jovem de autonomia, um jovem que tinha espírito de liderança. Um jovem que não temia. Veja a ousadia de Davi, ele chegou no rei, um garoto, em plena guerra, chegou no rei e convenceu o rei. Rei, eu vou. Deus vai entregar esse circunciso nas minhas mãos.
Mas quem é você? Você é um garotinho? Quem você pensa que é? Imagina que um garoto eu vou colocar lá na linha de frente para matar e depois vai falar o quê? Coloquei uma criança para morrer? Não. Rei, o leão, o urso veio comer a ovelha do meu pai. Eu não deixei, não. Eu cuidei das ovelhas do meu pai. Era minha responsabilidade. E o que está sobre a minha responsabilidade, eu assumo. São pessoas que não têm medo de responsabilidade. São pessoas comprometidas. Comprometida com o que fala, comprometida com o que faz. Pessoas que têm responsabilidade. Não, por exemplo, não é pessoa que tem a família e abandona, não. Ele assume a responsabilidade. Assume os seus erros. Não é perfeito, mas assume os seus erros. E ele foi. Um garoto. Foi. Corajoso, audacioso. Não foi com espada, não foi com armadura. Ele foi com aquilo que ele tinha habilidade, que era com uma funda. Escolheu 5 pedras. Por que ele escolheu 5 pedras? Ele poderia ter escolhido uma pedra só, mas ele escolheu 5. Sabe o que isso significa? Que há várias batalhas e você tem que estar preparado para as batalhas. Porque ali estava um gigante. E se aparecesse outro gigante? Ele tinha que ter a 2ª pedra. Ele tinha que ter a 3ª pedra. Ele tinha que ter a 4ª pedra. Porque ele não sabia o que viria de surpresa. Nós temos que estar preparados. Nós cristãos temos que estar preparados para a batalha. Para situações. Temos que manejar bem a funda. Temos que manejar bem como lançar a pedra. Jesus é a rocha, né? Eterna. Glória a Deus. E Davi tinha essa qualidade. Qualidade de lealdade, de comprometimento. Tinha boa comunicação, né? Se colocava no lugar do outro, compreendia o outro. E mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da situação difícil, como foi naquela cidade lá que foi queimada, Ciclac. A cidade foi queimada. Ele chorou. Mas teve um momento mesmo da guerra. Ele manteve a calma, ele manteve a paz. E eu vou buscar Deus. Porque Deus, olha onde Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo, Deus vai me ajudar aqui a resolver essa situação que parecia perdida. E ele buscou a Deus, vestiu as vestes sacerdotal, buscou a Deus ali, Deus a direção. Deus, o que eu faço? Me dá a direção. Mesmo ele não sabendo o que fazer, porque às vezes, mesmo você tendo esse espírito de liderança, esse espírito de comprometimento, vai chegar um momento que você não sabe o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, você tem que buscar Deus, que vai te dar direção do que fazer. Ele buscou a Deus, Deus deu direção para ele e falou, vai porque eu sou contigo, eu vou entregar tudo na tua mão. Ele não ficou parado chorando. Ele levantou e falou, quem vem comigo? Porque eu vou buscar minha família de volta. Eu vou buscar o que é meu de volta. E ele foi. Aí Deus colocou uma pessoa lá que foi abandonada pelos inimigos, deixado para morrer. Você vê que ele se importa com o outro. O que ele fez? Ele pegou, deu pão, deu figo, deu água para aquela pessoa que foi abandonada, que era dos inimigos, servo dos inimigos. Ele cuidou dessa pessoa, esperou essa pessoa recuperar as forças para conversar com esse servo. E aí esse servo entregou tudo o que ele precisava. Às vezes, olha para você ver, o inimigo rejeitou um servo e esse servo se tornou um instrumento para Davi ganhar a batalha. Olha aí. Por isso que eu falo, ninguém pode desprezar ninguém. O verdadeiro líder não despreza ninguém. A pessoa sisuda, que tem essa autonomia, esse comprometimento, ela não despreza ninguém, porque ela sabe que ela precisa de todos.
Você vê, Davi não desprezou aquele servo. E aquele servo recuperou as forças, deu água, deu comida para ele e tal. Ele recuperou as forças. Quando recuperou as forças, ele falou, só não me mate. Ele falou, não vou matar não. Eu só quero que você me guia na direção certa. Aonde os meus inimigos foram. Porque eu preciso recuperar minha esposa, minha família, meus filhos, meus bens. Ele falou, pode ir, eu vou guiar vocês. E aquele servo que foi abandonado para morrer, guiou Davi até o arraial dos inimigos. E Davi acabou com a festa do inimigo. Olha como Deus trabalha, gente. É coisa linda demais. Mas Davi levava as coisas espirituais a sério. Não era que Davi tinha ajuda de Deus, Davi alcançava a favor de Deus, mas Davi também, ele levava as coisas da maneira correta. Ele não falava, ele errou também, errou muito. Comete erro, mas também assume seus erros. Então, vamos aprender com essa reflexão? Primeiro, Deus, nosso Pai, Ele fala, eu velo a minha palavra. Vamos vigiar com o que nós falamos, porque nossas palavras também têm poder, nossas palavras também têm que ter peso aqui na terra, nos acordos, nos compromissos, naquilo que nós falamos, mas também nossas palavras têm que ter peso no mundo espiritual. Aquilo que sai da nossa boca tem que sair com poder, tem que sair com fogo. As palavras que saem da nossa boca tem que sair com direção para ajudar as pessoas, direção que vem do alto para resolver os problemas das pessoas. Nós temos que ser pessoas mais comprometidas, pessoas leais, pessoas fiéis, sabe, sem hipocrisia, assumir nossas responsabilidades, não camuflar, não, saber também as nossas falhas, nossos erros, mas eu não vou me esconder deles, porque eu sei que eles existem. Então, pessoal, eu deixo essa reflexão que é para mim e também eu tenho certeza que vai servir para você, tá bom? Principalmente você que é cristão. Nós temos uma referência, nós temos um modelo que é Cristo. Vamos seguir essa referência, esse modelo. Temos referência também de Davi. Temos a referência do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que guarda a sua palavra, né, para ela cumprir. Veja, temos exemplo também de Abraão, que Deus falou com ele chamava a existência das coisas que não eram, para que aquilo que não existisse ainda existir. Então, olha o poder da palavra, até o que não existe vai existir por causa das suas palavras. O anjo de Deus vai vir por causa das suas palavras. Olha quanta coisa poderosa. Os anjos de Deus, lembra lá em Daniel? Se eu não me engano, é Daniel 10? 10? Que o anjo veio por causa das palavras de Daniel. Da oração de Daniel, o anjo veio. Então, pessoal, é muito sério, né? Então, vamos reinar com categoria, vamos reinar com autoridade, porque as palavras que saem da nossa boca, ela tem que ter peso, tem que ter poder, tem que ser respeitada. Porque você não é qualquer um não, meu amigo. Eu não sou qualquer uma não, nós somos rei. Jesus nos constituiu reis e sacerdote. Então, fica com essa mensagem no seu coração. Beijo no coração, fique com Deus.